Olá, boa tarde. Você assiste a partir de agora a transmissão da 26ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão é realizada no dia 30 de julho. Convocar o conselheiro Marco Antônio para fim de quórum. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Submeto a esta Egrégia Câmara para aprovação a ata da 25ª Sessão Ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. A ata é em discussão, em votação, a ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não há expediente, Excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processo. Já foi avisado ontem em plenário e precisamos estar avisando a todos também da Câmara, que tendo em vista a realização do 4º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que será realizado na semana que vem, nós estamos submetendo a esta Egrégia Câmara o adiamento da pauta da semana que vem, com a aquiescência de todos. Então, fica adiada a pauta nos termos dos artigos 93 e 98 do Regimento Interno, o adiamento da 27ª Sessão Ordinária desta Câmara, que inicialmente iria ocorrer no dia 6 de agosto para o dia 13 de agosto. Dia 13, só não é uma sexta-feira, né, mas é 13 de agosto. Ante a participação dos membros, dada a dimensão e importância dos eventos. Determina a Secretaria-Geral das Sessões, a Secretaria-Geral da Câmara, para a adoção das providências necessárias. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Não havendo. Devolução de processo com pedido de vista. Nós temos processo 6869 de 2010, vice-conselheiro Rodrigo Chamon. Estou devolvendo, presidente. Devolvendo processo de minha relatoria. Processo 7956 de 2010, segunda sessão, conselheiro Marco Antônio. Devolvendo, presidente. Devolvido também processo de minha relatoria. Processo 1671 de 2011, primeira sessão, processo que eu solicitei vice ao conselheiro Rodrigo Chamon e estou devolvendo nessa data. E, por fim, o processo 1312 de 2001, primeira sessão, conselheiro Rodrigo Chamon pretende prorrogar. Então, fica prorrogada a vista na forma regimental. Apreciação de medidas cautelares e urgentes, não temos. Leitura de acórdãos e pareceres. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Acórdão, boa tarde a todos. Acórdão 358-2014, processo 1575-2014, Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre 2013, omissão na remessa, arquivar. Acórdão 254-2014, processo 5838-2009, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, relatório de auditoria, exercício 2008, considerar irregular, multa a arquivar. Muito obrigado, Excelência. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Obrigado, senhor presidente, seus conselheiros. Acórdão TC 412-2014, processo TC 2301-2012, Prefeitura de Brejetuba, prestação de contas no exercício de 2011, Itamide Souza Charpinel, extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao senhor Arthur Cardoso Filho, arquivar. Parecer prévio, TC 052-2014, processo TC também 2301-2012, apenso TC 3808-2011, prestação de contas anual exercício de 2011, Itamide Souza Charpinel, parecer prévio pela aprovação com ressalva, arquivar. É só retornar a palavra à excelência.
Muito obrigado, Excelência. Não havendo mais acórdãos e pareceres, passemos à fase de julgamento dos processos em pauta. Começamos com o processo de minha relatoria. Processo 2577/2013, Câmara Municipal de Marilândia, prestação de contas anual exercício 2012. Responsável, Adilson Regiane, presidente da Câmara. Nós estamos acompanhando o entendimento técnico do Ministério Público e votando pela regularidade das contas. Responsabilidade do senhor Adilson Regiane, dando quitação ao responsável após o trânsito julgado, arquivos presentes autos, sem divergência. O próximo processo é o processo 6869/2009. Estava com vista, conselheiro Rodrigo Chamon, devolvido. Presidente, eu estou discordando de Vossa Excelência. Como eu terminei o processo pela manhã, eu não tive tempo de distribuí-lo, de passar para que Vossa Excelência conhecesse as minhas razões. Eu não sei se Vossa Excelência quer que eu leia agora ou quer conhecer antes os fundamentos para haver uma discussão melhor. Bom, se Vossa Excelência já tiver em condições de apresentar o voto... Estou. Então, palavra Vossa Excelência. Só um momento, né? Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o tema tratado no processo referenciado, pedi vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o voto que nessa oportunidade submeto à apreciação do colegiado. Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam de relatório de auditoria ordinária realizado na Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, referente ao exercício 2009, responsável Joadir Lourenço Marques, prefeito municipal. A instrução técnica conclusiva concluiu pela irregularidade, por diversas irregularidades. Eu vou resumir bem, porque Vossa Excelência já leu o voto, acompanhado pelo Ministério Público de Contas e também acompanhado pelo conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo, cuja decisão foi rejeitar as alegações de defesa, contratação indireta de profissionais da saúde por meio de pessoa interposta, descumprimento de responsabilidades e obrigações pelo parceiro público, constantes no termo de parceria 01 e 02/2009, ausência de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização do contrato, contratação de serviços de assessoria contábil e jurídica, terceirização, ausência de especificação correta de instrumento convocatório dos materiais a serem adquiridos, contratação de empresas para realização de shows artísticos, fracionamento de modalidade licitatória. Em linhas gerais, é isso. Verifico que algumas considerações se mostram necessárias com o enfrentamento das matérias suscitadas no intuito de fornecer à Câmara desta Corte de Contas plenas condições de julgamento do presente processo. Para tanto, faço análise de alguns tópicos em conjunto, em virtude de que os mesmos envolvem um tema principal que entendo deve ser debatido, do qual seja a responsabilidade subjetiva e individualização da pena, notadamente porque em processos julgados neste plenário proferi voto segundo critérios pertinentes ao nexo de causalidade entre a ação ou omissão do ordenador de despesa e a irregularidade apontada. Nesse passo, verifiquei que o eminente relator acompanhou a área técnica no sentido de manutenção das seguintes irregularidades apontadas pela auditoria, conforme transcrevo. Contratação indireta de profissionais de saúde por meio de pessoa interposta. Ausência de realização de consulta ao Conselho Municipal de Saúde. Descumprimento de responsabilidades pelo parceiro público constantes no termo de parceria 01 e 02/2009. Ausência de designação de servidor para acompanhar e fiscalizar contrato.
contratação de serviços de assessoria contábil e jurídica, ausência de especialização correta no instrumento convocatório dos materiais a serem adquiridos, contratação de empresas para realização de shows artísticos através da inexigibilidade de licitação, descaracterização da situação. Destaco que as irregularidades indicadas nos tópicos 1.1.4, 1.1.6 e 1.1.7 acima reproduzidos decorrem de infringência à Lei de Licitações e Contratos, portanto, falhas identificadas em procedimentos licitatórios, fase interna e externa, que se relacionam a atribuições de responsabilidade dos membros da Comissão Permanente de Licitação, e não especificamente ao prefeito. Especialmente em relação ao item 1.1.4, que tratou da ausência de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização do contrato, aduziu a defesa, embora reconheça que não foi designado um servidor para execução do controle e acompanhamento contratual, que esta responsabilidade teria ficado a cargo da Secretaria de Obras. No outro giro, constato que os demais casos e respectivas falhas apontadas pela auditoria foram respaldadas em prévio e fundamento parecer jurídico, quais sejam: item 1.1.1, que trata de contratação indireta de profissionais da área de saúde através de pessoa interposta, OCIP, por meio dos termos de parceria 01 e 02, firmados com o intuito de operacionalização dos programas Saúde da Família, plantões médicos e atendimento hospitalar, aderidos pelo município frente ao Ministério da Saúde. Itens 1.1.2 e 1.1.3, que se referem às obrigações constantes dos mesmos termos de parceria firmados pelo município, em infringência à legislação que rege a matéria, Lei 9.790/99. Item 1.5, que trata da terceirização de serviços jurídicos e contábeis em afronta à obrigatoriedade de concurso público. Da análise da documentação acostada pela auditoria, constato que os termos de parceria 01 e 02 2009 foram realizados com respaldo no parecer jurídico de autoria do procurador Rui de Souza Andrade. Além disso, os mencionados termos de parceria foram solicitados pelo secretário municipal de saúde, que fundamentou sua proposta no primeiro termo firmado, como uma questão emergencial, no intuito de operacionalização do Programa de Saúde da Família a ser desenvolvido, conforme pode ser verificado no ofício 01, datado de 2 de janeiro de 2009. Quanto à contratação de assessoria financeira, orientação da execução orçamentária e assistência aos serviços contábeis e jurídicos, contou o chefe daquele executivo municipal com o exame e aprovação realizados no edital convite 01/2009 do parecer jurídico de autoria do procurador Winston Churchill Bergamo, que veio a respaldar inclusive o contrato 028/2009. Firmado com a empresa ARJ Consultoria, no valor de R$ 71.500, com vigência de fevereiro a dezembro de 2009. Ademais, constata-se uma nota técnica de autoria do procurador, datada de 15 de 1 de 2009, para respaldar o contrato administrativo 19 de 2009, por dispensa de licitação. O contrato é outro contrato no valor de R$ 6.500, de 2 de janeiro a 31 de janeiro de 2009. Contudo, não constam dos presentes autos, parecer jurídico para validar o contrato administrativo 61, oriundo do convite 19/2009, firmado com a empresa Lima e Contabilidade Pública, para o período de 29/4 a 28/5/2009, no valor de R$ 10.050, bem como para respaldar os contratos 18 e 36/2009, o primeiro por dispensa licitatória e o último oriundo do convite 5, firmados com o senhor Winston Churchill, para a prestação de serviços jurídicos, respectivamente, no prazo de 2/1 a 2/3/2009, com valor mensal de R$ 2.300, e no prazo de 2/3 a 31/12/2009, com valor mensal de R$ 2.400. Pois bem,
Inicialmente, cabe ressaltar que na carreira da Prefeitura constam 2 cargos efetivos de contador e 2 técnicos de contabilidade, assim como constam 3 cargos comissionados de assessor jurídico. No entanto, como pode ser observado na declaração encaminhada pelo prefeito à equipe de auditoria, dos 4 cargos efetivos existentes na carreira, somente 1 de contador está preenchido. E dos 3 comissionados, somente 2 estão nomeados para atender a demanda jurídica daquela prefeitura. Vislumbro que as inconsistências apontadas decorrem de deficiências do controle interno daquela municipalidade. Todavia, fato notório é que, na maioria dos casos, houve fundamentado parecer jurídico para respaldar a contratação por parte do chefe daquele executivo. Neste contexto, merece destaque a posição que adotei em outros votos, nos quais consolidei o entendimento sobre a matéria, responsabilidade subjetiva e individualização da pena. Se não, vejamos. A formação da vontade da administração depende da atuação de vários agentes, integrantes de um ou diferentes órgãos estatais. Essa atuação é feita por meio de um processo administrativo, que é um conjunto de atos jurídicos, inclusive atos particulares, necessários à manifestação da vontade estatal. Tais atos, via de regra, não são praticados por um único agente, mas por vários agentes que atuam numa cadeia, numa relação de interdependência. Portanto, uma decisão administrativa não depende majoritariamente da vontade única e exclusiva de um agente público. Pelo contrário, as inúmeras decisões da administração pública, ainda que tenham o ato final expedido por um único agente, dependem do trabalho conjunto de inúmeros agentes que atuam por meio de um processo administrativo. Para Eli Lopes Meirelles, o procedimento administrativo é a sucessão ordenada de operações que propiciam a formação de um ato final objetivado pela administração. O procedimento administrativo constitui-se de atos intermediários, preparatórios e autônomos, mas sempre interligados, que se conjugam para dar conteúdo e forma ao ato principal e final colimado pelo poder público. As operações intermediárias, à medida que se realizam sem oposição dos interessados, tornam-se definitivas para a administração e para o administrado. Para ele, um exemplo, Eli Lopes Meirelles, um exemplo de procedimento administrativo típico é o da concorrência, visto que a adjudicação da obra ou serviço ao melhor proponente, objetivo da administração, precedem operações intermediárias, atos procedimentais, edital, verificação de idoneidade, julgamento, necessárias à adjudicação, ato final. Nessa esteira, a administração pública realiza sua função executiva por meio de atos jurídicos que recebem a denominação de atos administrativos, onde o ato principal é o que encerra a manifestação de vontade final da administração. E o ato intermediário ou preparatório é o que concorre para a formação de um ato principal e final. Consoante expõe Celso Antônio Bandeira de Mello, os atos que compõem um determinado processo detêm as características de autonomia, unidade de efeitos jurídicos e relação de causalidade. A autonomia implica a existência individual de cada ato, de forma que cada ato integrante de um processo administrativo deve conter todos os elementos do ato administrativo, a fim de produzir efeito específico e que é essencial para a decisão administrativa. A unidade de efeitos decorre exatamente do fato de que, embora cada ato seja manifestado com uma finalidade específica, todos os atos de um processo têm em vista uma única manifestação de vontade da administração. A última característica é a relação de causalidade. À medida que cada ato é pressuposto e causa do sucessor, se os atos não forem praticados na sequência lógica, todos serão viciados. Por isso, a professora Sirlene Aredes, na obra Responsabilização do Agente Público, defende, aspas, que não se pode exigir do superior o extremo controle de todos os atos praticados por agentes subordinados, até porque, se ele puder controlar detalhadamente, o que implica analisar
detidamente todos os elementos dos atos expedidos pelos subalternos, então não há necessidade de um número expressivo de agentes. O superior tem atribuições próprias e responde por elas. Da mesma forma, o inferior responde pelos atos praticados ou omitidos dentro de sua esfera de competência. O superior somente pode ser responsabilizado por atos que se inserem na competência do subalterno quando ficar provado que o superior contribuiu para a prática do ato ilícito. Sobre o mesmo tema, assim se pronunciou o STJ no julgamento do recurso especial tal ministro Teori Albino Zavascki. É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos e pareceres jurídicos, mas não é razoável que se reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta oposta. Por vezes, na busca de imprimir maior celeridade ao julgamento, repito isso, por vezes, na busca de imprimir maior celeridade ao julgamento, define-se a responsabilidade por critérios objetivos. Há muito tempo não se cogita, no âmbito dos tribunais, a imputação de responsabilidade objetiva. Sempre a condenação será por causa da responsabilidade subjetiva dos agentes. Por isso é necessário demonstrar o dolo ou culpa, pelo menos no sentido lato, para justificar a imputação de débito ou multa. A jurisprudência do STJ, por exemplo, rechaça a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei 8.429/92. Recurso especial, número 414-697, ministro Herman Benjamin. Neste contexto, não se pode exigir que a autoridade máxima de um órgão examine todos os atos praticados pelos seus subordinados e antecessores em homenagem ao princípio da segregação de funções. Sobretudo, quando existe responsabilidade direta de outros agentes públicos. Nessa linha, ao expedir um ato, devem ser verificados pelos agentes superiores se os atos anteriores possuem os elementos formais. Mas é impossível exigir-lhes que praticamente refaçam-os todos, pois o agente, do ponto de vista da administração pública, deve partir do pressuposto que os atos de seus antecessores que chegam para a sua ratificação estão corretos. Desta forma, não vislumbro nas hipóteses em questão a caracterização do nexo de causalidade da irregularidade com a atuação do agente apontado como responsável. E tendo em vista que esse aspecto subjetivo se mostra determinante para a ferição da culpabilidade e da sanção a ser aplicada, entendo prejudicada a responsabilidade do agente nas irregularidades ora apontadas. Considerando ainda que não houve à época a instrução processual, o chamamento aos autos dos demais agentes possivelmente envolvidos e, por derradeiro, considerando que a sanção deve ser aplicada na medida da culpabilidade do agente, ou seja, a responsabilidade deve ser individualizada, o que não ocorreu nos presentes autos, entendo que a ação punitiva por parte desse tribunal está neste momento prejudicada. Nessa linha de entendimento, ganha relevo a culpabilidade, que é importante não apenas para determinar a existência da infração, uma vez que sem ela a infração inexiste, mas também para determinar a penalidade a ser aplicada. De fato, a penalidade deve ser proporcional à culpabilidade, ou seja, deve ser proporcional ao juízo de reprovação que se faz sobre a conduta contrária à norma. A sanção punitiva visa alterar o comportamento do agente, de forma que somente pode ser aplicada àquele que atuou contrariamente à norma, sendo os aspectos subjetivos do tipo e da culpabilidade, bem como as demais circunstâncias legais, mecanismo de aferição do quanto de pena deve ser aplicado. E não só. Todos quanto atuaram contrariamente à norma devem ser responsabilizados na medida de sua culpabilidade, não podendo o Estado eleger um ou outro para responder pelo ilícito. A sanção deve ser aplicada na medida da culpabilidade. A individualização da pena é pressuposto básico do direito sancionador e limite constitucional imposto ao Estado, no exercício de sua atividade punitiva,
artigo 5º, inciso 76 da Constituição da República. No âmbito desse tribunal, é de relevo registrar que a individualização da sanção decorre não só da aplicação do princípio da culpabilidade, como do próprio texto legal. O artigo 57, inciso 1 da Lei 621, define claramente, na fase instrutória, no primeiro contato deste órgão de controle com os indícios de irregularidades, o indício de irregularidade, aspas, cabe ao Tribunal de Contas ou o relator definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato impugnado, inclusive do terceiro, que como contratante ou parte interessada haja concorrido para o dano, fecho aspas. O diploma legal supracitado estabelece que no dever de prestar contas, o ordenador de despesa e o dirigente de entidade, por ação direta, conveniência, negligência ou omissão, são responsáveis solidários por prejuízos causados ao erário ou a terceiros por agente subordinado em área de sua competência. Destaco, nos limites da responsabilidade a ser fixada pelo Tribunal de Contas, artigo 81, parágrafo 1º da lei. As sanções previstas serão aplicadas de forma individual a cada agente que tiver concorrido para o fato irregular, onde a decisão que determinar a aplicação de multa definirá as responsabilidades individuais, artigos 131 e 132 da lei. Cabe ainda salientar que a individualização da sanção está prevista também no próprio texto regimental, que dispõe em seu artigo 383, que, aspas, a sanção será aplicada de forma individual a cada agente que tiver concorrido para o ato na medida de sua participação, combinado com o artigo 384, aspas. A decisão que determinar a aplicação de multa definirá as responsabilidades individuais. Nessa esteira, na fixação de multa, torna-se imperativo o enfrentamento pelo relator das circunstâncias normativas do artigo 388 do Regimento Interno, a saber, o grau de reprovabilidade da conduta do agente, a gravidade da falta e o potencial de lesividade do ato para a administração. Por todo exposto, no caso concreto, concluo que, diante da ausência de matriz de responsabilidade da instrução processual, resta prejudicada a missão deste relator em permear as circunstâncias acima, fixar o quanto sancionatório adequado dentro dos limites mínimo e máximos previstos na 621, combinado com o regimento interno, o que ensejará a correta dosimetria da penalidade e, por conseguinte, a observância do princípio da individualização da pena como corolário do princípio da culpabilidade. Dessa forma, considerando que não vislumbro nas irregularidades encontradas, segundo os critérios de relevância, risco e materialidade, NAGs 4106, 4106.1, 4106.2 e 4106.3, justificativos suficientes para refazer a instrução processual de forma individualizada, como preconizam as regras constitucionais, legais e regimentais acima apresentados. Considerando os precedentes 1989-2010, processo, acórdão 232/2013, acórdão 304/2013, acórdão 231/2013, acórdão 161/2013, nos quais proferi voto no sentido de afastar a responsabilidade dos gestores em situações em que sequer foram citados demais agentes para responder por suas ações ou omissões, recaindo apenas para os ordenadores tal responsabilidade, como no caso concreto, tendo em vista a doutrina balizada sobre responsabilidade subjetiva, culpabilidade e erro excusável na forma acima exposta, considerando o princípio da duração razoável do processo, considerando as normas de auditoria governamentais no que se referem aos conceitos de priorização de auditorias, item 4205, deixo de determinar o refazimento da matriz de responsabilidade e peço a compreensão do relator para afastar a responsabilidade do gestor com base na fundamentação acima
Portanto, divijo, voto por julgar regulares com ressalva os atos relativos a 2009, voto pelo encaminhamento de determinações. Aí são todas as determinações que têm como start as irregularidades encontradas. Devolvo a palavra, presidente. Agradeço o voto vice do eminente conselheiro Rodrigo Chamon. Concordo, em tese, com os argumentos trazidos, mas eu entendo que alguns não se aplicam ao caso concreto. Foram 9 irregularidades levantadas pela área técnica. Das 9, 8 foram mantidas. Apenas a ausência de controle interno é que foi reconhecida a sua prorrogada ou diferida a sua aplicação nos termos da resolução vigente hoje no Tribunal de Contas. Todos os itens, o prefeito apresentou resposta. Ele não deixou de responder a nenhum deles. Inclusive, alguns são atos exclusivos do prefeito, como o item 1.2 e 1.3, que é com relação à ausência de realização de consulta ao Conselho Municipal de Saúde e o descumprimento de responsabilidades e obrigações pelo parceiro público, nos termos da parceria pública, termos de parceria 01/2009 e 02/2009. E o prefeito reconhece isso. Com relação ao primeiro item, que é a contratação direta de profissionais da saúde, o prefeito traz em sua defesa o entendimento do TCU. Só que a área técnica trouxe entendimento do TCU, onde o TCU reafirma, num acórdão 1188 de 2010, o entendimento dele, TCU, desde 2003, no mesmo sentido, portanto, anterior ao argumento que as contas que são de 2009, desde 2003 que o TCU afirma o entendimento. Então, se o prefeito alega entendimento do TCU, o TCU desde 2003 já tinha um entendimento contrário ao que o prefeito alegou. Com relação ao item 1.2 e 1.3, que é com relação à parceria, os termos de parceria, o prefeito reconhece que não realizou a consulta e sequer justificou nos autos o porquê que não fez isso. Com relação ao item 4, que é a ausência de designação do servidor para acompanhar o contrato, o prefeito também textualmente reconhece a irregularidade e diz que o acompanhamento do contrato e a fiscalização ficaria a cargo do secretário de obras, mas reconhece que não houve, de fato, esse acompanhamento. Com relação à contratação de serviço de assessoria contábil e jurídica, mais uma vez o prefeito textualmente reconhece o erro e cita a dificuldade de suprir os quadros e até traz a informação de que foi realizado um concurso público em 2007, mas que não conseguiu preencher totalmente. Com relação ao item 1.6, que é a ausência de especificação correta no instrumento convocatório, o prefeito, mais uma vez, reconhece a deficiência apontada e informa que vai procurar sanar e corrigir os problemas levantados pelo Tribunal de Contas. Contratação de empresa para realizar shows, o prefeito diz que o assunto é complexo, é difícil identificar exclusividade de banda, mas não concorda com o entendimento do Tribunal de Contas nesse item. É um dos poucos, só 2 que ele não concorda, e um deles é esse. Ele entende que o objetivo foi realizado na contratação. E, por fim, no item 1.9, fracionamento indevido, o prefeito alega que cumpriu o artigo 23 da Lei 8666, que diz que as compras podem ser ou devem ser parceladas
Só que a área técnica acertadamente diz que esse parcelamento ele é possível desde que não haja fracionamento indevido. Então, eu não vi, e a respeito, possivelmente Vossa Excelência, mas eu não vi neste caso aqui nenhum tipo de cerceamento, não foi feita responsabilidade objetiva. O prefeito se defendeu de todos, reconheceu o erro na grande maioria, de modo que eu vou manter meu entendimento e coloco o processo em discussão. Senhor presidente. Falar com o Ministério Público. Eu respeito o entendimento de Vossa Excelência, conselheiro Rodrigo, mas eu acho que os votos de Vossa Excelência têm um efeito paradigmático aqui no tribunal, um divisor de águas. Mas aí eu revelo uma preocupação do ponto de vista do Ministério Público de Contas, em que, né, não me leve a mal, respeito o entendimento firmado no juízo de Vossa Excelência, mas que o gestor ele vem aos autos, determinados itens, conselheiro Hanna, ele não, inclusive não se manifestou, o item 2, o item 3, ele não mostrou, não engendrou nenhuma defesa, ausência de realização de consulta ao Conselho Municipal de Saúde, e o item 3, descumprimento de responsabilidades e obrigações pelo parceiro público, constantes do termo de parcerias. O gestor não trouxe em momento algum os argumentos que foram aduzidos por Vossa Excelência. Ele veio aos autos, se manteve omisso em relação a esses dois itens, confessando os demais itens. E eu revelo uma preocupação, como que serão as auditorias do Tribunal de Contas doravante? Como se estabelecer uma matriz de responsabilidade de cada ato de gestão por parte do prefeito municipal? Como estabelecer? Como afastá-los em sede de julgamento e não refazer a matriz de responsabilidade? Com base em critérios pessoais, critérios referentes à materialidade, à importância, à relevância, mas são critérios pessoais que, independente do valor da irregularidade ou do objeto, tem que ser apreciados pela Corte de Contas. A nossa função aqui é controle externo, a nossa missão. E eu revelo assim, como que o gestor municipal, prefeito do município, né, de Laranja da Terra, ele, em relação a essas irregularidades, como ele não poderia ter ciência, a irregularidade número 1, contratação indireta de profissionais de saúde por meio de pessoa interposta, ou seja, tem-se uma OCIP, né? Ou seja, contratou-se profissionais para os programas de saúde da família, nem de forma direta, por meio de uma interposta pessoa. Assim, algo que eu acho que é básico na administração pública, né? Buscou-se justificativa em dois julgados que na verdade constituem a exceção, né? Buscou-se esse julgado para justificar as contratações. As questões também atinentes à desobediência da Lei 8666, como justificar, como nós contornarmos a aplicação da Lei 8666. Contratação de serviço de assessoria contábil e jurídica, terceirização de atividades previstas no plano de cargas e carreiras do Código Pessoal do município. Como não imputar essa responsabilização ao gestor? Como trazer para a matriz de responsabilização todos os envolvidos nesse procedimento? Isso não seria responsabilidade do gestor? Eu questiono. Posso fracionamento de modalidade licitatória. Então, eu revelo uma preocupação muito grande em nós querermos que responsabilizarmos o mensageiro, né, que seria a área técnica, pelo conteúdo desagradável da mensagem, querer que se monte uma matriz de responsabilidade de cada ato de gestão.
não sei se o controle externo seria efetivo, embora eu ache que talvez nós tenhamos que, o tribunal talvez precise de ter soluções gerenciais para as demandas que se avizinham. Eu acho que o tribunal precisa ter concursos frequentes para as carreiras para os cargos de provimento efetivo, né, de auditor de controle externo e de analista administrativo, oxigenando sempre a categoria, oxigenando sempre o Tribunal de Contas. O tribunal tem que evoluir para as auditorias em bancos de dados, né? Nós temos que fortalecer o setor de tecnologia da informação, temos que fazer inspeções em loco, né? Não podemos aceitar passivamente uma série de irregularidades que nos são trazidas. Nós não temos instrumentos para poder equacioná-las. Eu acho que isso passa por realmente soluções gerenciais que precisam ser implementadas, né, de uma forma constante pelo Tribunal de Contas. Revelo muita preocupação com o voto, que, pelo meu entendimento aqui, eu acho que esvaziaria, eu levaria até uma paralisia do órgão de controle externo. Revela uma preocupação, né, já falei, né, em relação ao fato de o gestor não trazer argumentos e se manter, né, confesso em algumas situações e ainda assim ter o processo considerado regular com ressalvas. E sendo determinado a ele as mesmas, para que ele corrija as mesmas irregularidades que são apontadas. Então, revela assim, muita preocupação com essa situação. Né? Peço a essa corte que sopese todas essas situações. O qual nós estaremos contribuindo para a efetividade do controle externo, né? O que é realmente o controle externo é uma função incômoda, né? Nós sabemos aqui da intimidade da administração pública, conhecemos as virtudes do serviço público, mas também conhecemos os vícios do serviço público. Então, nós sabemos a intimidade, né? Através desses processos, a gente vê como que funciona a máquina administrativa, né? Quem dera assim, todo cidadão soubesse, tivesse esse grau de conhecimento que esses processos trazem, para saber realmente como funciona a máquina administrativa. Mas eu revelo muita preocupação o quão eficiente vai ser a atuação do Tribunal de Contas em relação, enquanto ele vai poder contribuir com a sociedade na sua missão de controle externo. Pela ordem, presidente. Palavra, conselheiro Rodrigo Timon. Eu agradeço as palavras de Vossas Excelências. Sei que é um tema polêmico, embora não devesse ser, porque é constitucional. A responsabilidade objetiva é constitucional e é pacífico e rechaçado pelo STJ, basta uma pesquisa simples. E sobre a matriz de responsabilidade, tanto temos convicção de que este é o caminho, não só constitucional, como legal e regimental, que é o que estamos fazendo de 2 ou 3 anos para cá. Todos os processos têm matriz. Quando chega a matriz, o procurador fica o papel do relator de conduzir o voto e dos demais, que não pode se furtar a avaliar o grau de reprovabilidade da conduta do agente, a gravidade da falta, o potencial de lesividade, para se fixar o quanto. Isso é matéria legal e matéria regimental. Se não houver essa matriz, essa visão geral, fica muito difícil de não aplicar a responsabilização objetiva, que é a forma mais rápida de julgar. A forma mais rápida de julgar é essa. Falo por mim mesmo, eu fui gestor quase 15 anos, nos 3 níveis de governo e em 2 poderes. E agora, recentemente, 2 semanas como presidente do tribunal. Ora, os processos vêm instruídos. O ato final é do presidente. Há uma série de atos preparatórios, inclusive pareceres jurídicos. Cabe ao presidente fazer o quê? Segui-los. A não ser que ele possa impor à administração pública uma condução individual.
de vontade própria, não da vontade da administração, de vontade própria, seria tão simples quanto isso, imaginar. Vem um processo licitatório a partir de um projeto básico de um setor, a partir de uma licitação conduzida por uma comissão de licitação, a partir de um parecer da Procuradoria garantindo a legalidade do ato, chegar ao presidente, o presidente fala, não concordo. Volta e faz do jeito que eu acho que deva ser feito. A vontade da administração, segundo Eli Lopes Meireles, é formada por atos administrativos compostos de atos intermediários e o ato final. E é exatamente isso que eu vejo em conexão com a Constituição da República, quando rechaça a responsabilidade objetiva, pacificado esse entendimento nos tribunais superiores, copiado por nós nos processos recentes e disciplinado por nós no nosso próprio regimento interno. Eu não estou discordando das palavras do conselheiro Hanna, que ele viu no processo com mais facilidade, talvez pela experiência que tem, mas eu vi no processo e em vários outros processos do tribunal, a ausência dessa matriz, que é fundamental. Certo. É fundamental para nós podermos avaliar. Estamos num paradoxo. Nós temos um estoque de processos que não para de aumentar, nós temos os desafios futuros do controle externo, que aí eu acho que não basta apenas ir ao município verificar se foi aplicado 25% da educação pelo secretário de Educação. Eu acho que deveríamos já ir além, estarmos preparados para ir além, para entrar na sala de aula e ver se aquele 25% está fazendo com que as crianças estudem e aprendam, que é o que a população espera do controle. Então, eu acho assim, não dá para usar como argumento fundamental, sim, foi instruído desse jeito. Então, a gente tem que julgar desse jeito. Eu confesso que já julguei vários desse jeito, mas nós temos prerrogativo de evoluir no entendimento, e nem tenho a pretensão de sair vencedor desse debate, embora ache que eu tenha razão. Se não tivesse, não traria para cá. Mas eu respeito a posição de Vossa Excelência, me preocupo tanto quanto Vossa Excelência, e respeito a posição do conselheiro Hanna, obviamente, pela competência de Vossa Excelência. Mas espero que Vossas Excelências entendam que é a forma que eu estou entendendo conceitualmente o caso concreto. Ministério Público, quer a palavra? Gostaria. Palavra do Ministério Público. Eu faço aqui para o conselheiro Rodrigo uma pergunta que é uma pergunta retórica, uma pergunta que não é para ser respondida. O Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas, quando presta contas à Assembleia Legislativa, ele leva a matriz de responsabilidade de cada ato de gestão praticado no tribunal? Se não leva, deveria levar. Ele leva essa cadeia de atos. Se não de cada leva, contratação que ele faz, ele pega lá da fase interna, leva todas as pessoas para cada ato especificamente. Esse é o objetivo da prestação de contas. Esse é assim que se faz prestação de contas? Eu não sei, deveria ser minimamente. Deveria ser-lo. Minimamente. Aí eu falo como parlamentar que já aprovou contas do Tribunal de Contas. Talvez não tenha percebido isso lá. Mas minimamente deveria. A prova cabal disso é que está no nosso texto e que todos os processos hoje são feitos com matriz de responsabilidade. Nós estamos julgando e dando peso no mesmo tribunal em dois tipos de processos. O processo que tem a matriz e o processo que não tem a matriz, porque na época não foi feito em desrespeito à lei. Porque a Lei 32 também dizia, embora não tivesse sido disciplinado no regimento, mas a Lei 32 também dizia. Eu proponho, Excelência, até que nós convidemos aqui o secretário-geral de Controle Externo, para que ele possa esclarecer
só essa questão das auditorias, como serão feitas as auditorias doravante, se vai ser respeitada se vai ser efetivada essa matriz de responsabilização, para que não se chegue no plenário, no último momento do julgamento, no ápice do processo, da definição do processo, que tenhamos assim um problema que seja alegado que seja trazido esse argumento e não seja refeita a matriz de responsabilização, para que nós possamos efetivamente Vossa Excelência me permite só mais um, hein, presidente? Só mais um argumento. A missão de controle externo. Mais um para que a gente possa dar prosseguimento. Isso, mais um argumento. Muitos processos. Quando nós discutimos no regimento interno a matriz, e todos os processos, já há algum tempo, no tribunal, estão instruídos detalhadamente com matriz e com a competência, sim, que ninguém pode se extrair. Eu disse, é óbvio que os processos ficaram mais robustos, mais pesados, mas eu disse que nós criaríamos dessa forma a maior rede de vigilância de boas práticas. Por que a maior rede de vigilância de boas práticas? O fiscal do contrato de uma pintura de escola, que antes não se preocupava com o seu mistério, porque sabia ele que apenas o prefeito seria responsabilizado se algo estivesse errado, hoje ele se torna também defensor das boas práticas, porque a assinatura dele está ali. Nós criamos, com a matriz, a maior rede de fiscalização de boas práticas, porque todos querem ter suas contas aprovadas, querem fazer o melhor de si no serviço público, para mostrar que o papel deles ali naquele ato, seja intermediário ou final, foi feito com o devido zelo. Eu não tenho dúvida que nós entramos numa nova fase. Não tenho a menor dúvida. Pela hora, Excelência, Bom, eu parei de falar. Parou? Mas estou aqui para ouvir. Não, eu gostaria de saber se nós temos, se o Tribunal de Contas tem como dar resposta a esse modelo de fiscalização que está sendo engendrado. O ex-presidente pode responder melhor que todos nós. Por isso que eu gostaria que viesse aqui, se possível, o secretário de Controle Externo, o secretário-geral de Controle Externo, para que nós pudéssemos levá-los essa situação e ele nos desse um panorama do quadro do Tribunal de Contas. Por vezes ele pode trazer sugestões de gerenciais para poder equacionar isso, poder otimizar esse modelo de fiscalização de controle externo, para que realmente nós possamos julgar com toda a tranquilidade, para que nós possamos ofertar todas as oportunidades de defesa ao gestor. Sem querer ser exaustivo e também não cercear o debate, que o debate é sempre enriquecedor, mas a realidade no Tribunal de Contas, e não é só aqui, nos diversos tribunais de contas, nós temos processos que foram instruídos em diversos períodos. Processos com diversas legislações que vigiam em sua respectiva época. Formas de fiscalização que variavam de acordo com o momento que se vivia. Cada processo, quando chega aqui no plenário, ele percorreu, e alguns percorreram, caminhos diferentes. Hoje se utiliza a matriz de responsabilização. Aliás, não é de hoje, já de um tempo se utiliza. Mas nós temos processos antigos ainda. Nós temos um estoque de processos antigos. Alguns tribunais de contas optaram por não analisar esses processos. Simplesmente fizeram um corte e colocaram de lado. E deixaram que o decurso de prazo sepultasse aqueles processos. Outros tribunais optaram pelo que nós estamos fazendo. Vamos analisar os processos. Não faz sentido deixar processo parado. Este processo que está sendo julgado agora é um destes processos que, infelizmente, na época, não se fazia essa matriz. Mas não era só aqui, não. Na grande maioria não se fazia essa matriz. Então, eu não posso penalizar também e dizer que a equipe técnica errou. A equipe técnica não errou. Na época, a análise era dessa maneira, porque o plenário assim determinava que fosse. Desculpe, presidente, deixa eu só me corrigir.
Para mim, quem determina a instrução e a forma de instrução é o plenário, é responsabilidade do plenário. A equipe técnica não errou. Eu sei, eu só estou reforçando as palavras de Vossa Excelência. Era daqui que saiu o erro. A equipe técnica não errou. E era um entendimento predominante, mas não era só aqui. Era em outras cortes de contas também. Então, querer agora em 2014 buscar culpado para uma instrução de contas de 2009, nós não vamos sair do lugar. A gente vai continuar aqui mais 2 horas, 3 horas e não vamos chegar a resultado nenhum. Isso é um fato. Mas nós temos que encarar esse fato e buscar uma solução. Neste caso concreto, conselheiro Rodrigo, eu volto a afirmar, eu não vi nos autos responsabilidade objetiva, porque se tivesse visto, não teria admitido, porque não é isso que preconiza a nossa legislação. Além do mais, nesse município, como na grande maioria dos municípios pequenos, não há lei municipal da desconcentração. O ordenador de despesas é o prefeito. Ainda que haja matriz, ele vai continuar sendo responsável, independente de matriz ou não. Então isso não muda. Ele continua responsável, tendo matriz ou não, ele é responsável. Não há lei de desconcentração. Quando há lei, nós temos que ter o cuidado de verificar qual é o alcance dela e qual o caso concreto. Porque mesmo onde há lei, às vezes o prefeito ele é responsável sim, porque aquele ato pode beneficiá-lo. Isso. Então nós temos que ver caso a caso. Neste caso aqui, não há lei e não houve julgamento, responsabilização objetiva. Mas, já Vossa Excelência apresentou o voto vista, o Ministério Público já manifestou. Conselheira Márcia, por gentileza. Presidente, eu vou pedir vistos. Quando eu li Vossa Excelência, eu percebi que seria isso. Então, é uma mulher que vai decidir, certamente vai decidir melhor do que nós. Sempre é uma boa contribuição. Vamos dar prosseguimento. Então, processo 6869, vista a conselheira Márcia. O próximo processo é o 7956-2010. Também já tinha proferido meu voto, foi objeto de vista pelo conselheiro Marco Antônio, que devolveu hoje. Passa a palavra a Vossa Excelência, conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente, eminentes conselheiros. Há uma pequena divergência, eminente conselheiro, eminente presidente, conselheiro relator, no que diz respeito ao item 1.1 da instrução técnica conclusiva, referente à senhora Iraci Carvalho Machado. Eu vou dispensar o relatório, senhor presidente. Estou concordando com Vossa Excelência em todos os demais termos do voto antes prolatado. Eu vou fazer a leitura, dado o volume de processo. Da análise feita em face dos apontes de irregularidades referentes ao item 1.1, repasse de valor acima do autorizado em lei, referência 1.1 da Instrução Técnica Inicial 801 de 2011, infringência à lei 702 e 726 de 19 de 8 de 09, com imputação de ressarcimento no valor de R$ 7.583,35, correspondente a 3.935,31 VRTS. Compulsando os autos, verifico que não há elementos no caderno processual que traga a prova inconteste da subsistência da referida irregularidade no que se refere à imputação de ressarcimento ao agente responsável. Denota-se que a gestora, em sede de defesa, argumentou que a soma da quantia repassada através dos convênios 005 e 006 foi de R$ 136.900,11 e não aquela apontada pela equipe de auditoria, qual seja, R$ 149.583,35. Alega ainda que a diferença de R$ 12.683,24 existente entre seu cálculo e os da equipe de auditoria trata de transferência do Ministério da Previdência Social, MPAS, na execução de forma descentralizada de serviço de ação continuada na área de creche/manutenção.
Na tentativa de provar o alegado, a gestora colacionou aos autos cópia do extrato de convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 2 de fevereiro de 2009, conforme se vê as folhas 651 destes autos. Entre mentes, tal documentação não é suficiente para demonstrar se o valor dispendido tem relação com os convênios 005 e 006 firmados com a comunidade de Vinhático, razão pela qual permanece dúvida quanto à imputação de ressarcimento sugerida, pelo que se faz necessário, em meu entendimento, a realização de diligência externa a fim de que comprove a efetiva destinação dos valores supostamente conveniados, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do erário, caso ocorra imputação de ressarcimento indevido. Antes exposto, nos termos do artigo 314, parágrafo 3º, inciso 2 do Regimento Interno, Resolução TC 261 de 2013, voto no sentido de que seja realizada diligência externa, com expedição de comunicação de diligência prazo de 30 dias, o atual gestor da Prefeitura Municipal de Montanha promova, juntado do convênio firmado com o Ministério da Previdência Social acerca dos valores executados, 80 e 62 mil, bem como esclareça os fatos relativos à execução dos convênios número 0506, firmados com a comunidade de Vinhático, juntando-se cópias de nota de desempenho, cópia de convênio, inclusive cópias da prestação de contas, se houver, após, com as informações devidas, retorne os autos ao eminente relator. É o meu voto, senhor presidente, só esclarecendo que na forma do parágrafo 3º do artigo 71, do que diz respeito à prescrição, nós estamos falando de um processo de 2010, não haveria prejuízo por conta da suspensão do prazo prescricional, tal qual previsto na Lei Complementar 621 de 2012. Eu voto e retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Com relação aos demais itens, Vossa Excelência está concordando? Na íntegra, presidente. Não, autos apartados não ajudaria, porque de qualquer maneira permaneceria. Eu fiz questão de frisar que não havia prejuízo, eminentes conselheiros, por conta da questão da suspensão do prazo prescricional, só para ratificar. Só uma observação, esse aqui do mesmo período está com a matriz. É aquela observação que nós fizemos, que cada um foi instruído de uma forma. A proposta de Vossa Excelência, a meu juízo, já não vai trazer nenhum tipo de prejuízo à instrução processual. E nem o julgamento. Eu vou encampar o entendimento de Vossa Excelência, mas coloco o processo em discussão. Como é que fica, então, os outros itens? A gente já acompanha Vossa Excelência em relação aos outros itens, ou suspende até o retorno dos documentos solicitados? Posso, presidente? À vontade. Quando eu disse que eu acompanho na íntegra, eu quis dizer que, de fato, eu entendo que subsistem as irregularidades tal qual indicada pelo conselheiro. Mas me parece que essa seja uma providência preliminar. O meu voto já está acompanhando o conselheiro. Se o plenário divergir, obviamente a divergência seria parcial. Mas é uma providência preliminar que, obviamente, obstacularizaria o julgamento final. Então, seria a questão da comunicação de diligência antecedendo ao julgamento. Só para esclarecer, eminente conselheiro. Eu acompanho, presidente. Vai julgar, mas ainda teve oportunidade. Acompanho. Mas eu apenas, para fins de debate aqui, consultei também o Ministério Público. Só porque entende que o processo está maduro, mas também não há nenhum óbice com relação. Não há. Então, já determina a Secretaria da Câmara que já providencie essa diligência externa na forma preconizada pela legislação, no prazo de 30 dias. Lembrando que essa diligência externa nós não vamos movimentar nenhuma equipe, é apenas o nome do procedimento que é tratado como diligência externa. O próximo processo é o processo 4818/2009, Prefeitura Municipal de Soretama, também de exercício
exercício antigo, 2008, a área técnica é um processo que tem uma característica um pouquinho diferente. São inúmeras irregularidades. Contratação de assessoria jurídica para realização de serviços típicos da administração, ausência de liquidação de despesa, importando ressarcimento de R$ 64.200, ausência de designação de responsável pela fiscalização do contrato, modalidade de licitação indevida, descumprimento de norma legal e cláusula editalícia relativa à qualificação técnica, descumprimento de norma legal e cláusula editalícia relativa à qualificação econômico-financeira, descumprimento de normas legais e cláusulas contratuais referentes à liquidação de despesa, importando ressarcimento de R$ 26.000, ausência de descontos de ISS, QN e imposto de renda, importando ressarcimento de R$ 532, estipulação de cláusula contratual desvinculada da proposta vencedora, ressarcimento de R$ 18.323, ausência de caracterização clara do objeto da licitação, inexistência de controle e liquidação de gastos com combustível, importando ressarcimento de R$ 1.537.000, despesas não previstas no objeto edital e no contrato e realizadas sem prévio empenho, ausência de controle patrimonial, despesas sem finalidade pública, importando ressarcimento de R$ 800, ausência de comprovação de exclusividade de empresário para inexigibilidade de licitação, ausência de liquidação de despesa com shows artísticos, importando ressarcimento de R$ 52.500, ausência de lei regulamentadora quantitativo de vagas e processo seletivo simplificado em contratações temporárias. A área técnica propõe um ressarcimento total de R$ 1.700.000, equivalentes a 938.000 VRTS. E ressalta ainda que não estão incluídos os valores do item 8, por já integrarem a importância e ressarcimento do item 7. Também combinação de sanção pecuniária. O Ministério Público opinou no mesmo sentido. É o relatório. Nós estamos acompanhando a área técnica em relação aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16. Mas estamos divergindo com relação ao ressarcimento, gasto de combustível. Por que estamos divergindo com relação ao gasto de combustível? E aí estamos trazendo já um entendimento exarado pelo conselheiro Sérgio Abudib, em outro processo, já com decisão desta corte, onde não dá para admitir que não haja nenhum litro de combustível gasto durante o exercício. Então, claro que houve gasto de combustível. Nós não podemos chegar a dizer porque estava deficiente a liquidação da despesa, dizer que tem que devolver totalmente. Seria enriquecimento ilícito para a administração. Da mesma maneira que o conselheiro Sérgio Abudib determinou uma diligência, nós encaminhamos o processo à área técnica para que a área técnica fizesse o levantamento, e aí o processo do conselheiro Sérgio Abudib foi o processo está aqui, TC 973 de 2008. Então nós solicitamos que a área técnica, processo 970 de 2009, acórdão 113 de 2013, onde foi feito um levantamento nos exercícios de 2006, 2007
excluímos o exercício de 2008, que é o que está sendo analisado, 9, 10 e 11. 2008 foi gasto em termos redondos R$1.537.000. Tem, inclusive, no meu voto, isso daí. Nós fizemos a média, 2006, 7, 9, 10 e 11, excluindo 2008. A média ficou em R$780.000. Então, nós subtraímos o gasto de 2008, R$1,5 milhão, subtraímos 780 mil, e fica, o importante ser ressarcida, da ordem de R$757 mil, seguindo exatamente a mesma metodologia adotada, já com acordo aqui do plenário, por o voto do conselheiro Sérgio Abudib. É a única divergência. Assim, com relação ao dispositivo, fica converter, preliminarmente tomar de conta especial, acompanhar todos os demais itens e dar um total de R$920 mil, equivalente a 507.948 VRTE. Lembrando que a conversão em VRTE foi feita com base em 2008, que foi o ano que nós estamos analisando, mantendo as irregularidades. Ainda com multa equivalente a 3.000 VRTE. 3.000 VRTE porque é a aplicação da Lei 32 vigente à época. Como há pequena divergência em relação à Aratec, coloco o processo em discussão. Senhor presidente. Palavra do Ministério Público. Só para uma informação, a média de gastos de combustível foi de R$700 mil, seria isso? Quando nós pegamos a média dos anos 2006, 7, 9 e 10, deu a média de R$780 mil. 2006, 7, 9, 10 e 11. Nesse ano de 2008, o gasto foi de R$1.500.000. R$1.530.000, praticamente o dobro. Praticamente o dobro da média. Da média. Obrigado. Algumas observações, conselheiro Rodrigo presidente. E me preocupa mesmo, inclusive esse gestor parece que recentemente foi afastado pela Justiça. Mas questão conceitual que eu não posso deixar de abordar. O que o STJ fala em relação a dano? A gente volta ao mesmo tema debatido. A condenação do agente público de terceiros no ressarcimento ao erário, via de regra, demanda a comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita do agente ou do terceiro, dolosa ou culposa, e o dano causado ao ente estatal, sendo insuficiente, portanto, a mera presunção do prejuízo ao Estado. De alguma forma, ao fazermos, que é o que o relator está tentando, é fazer uma aproximação. É óbvio que parece que de um ano para o outro, o sujeito dobrar o gasto com combustível, é assim. Só uma aparência, não há presunção de prejuízo. Houve o prejuízo. O que nós estamos fazendo é definindo qual é o valor do prejuízo. Não há presunção. De fato, houve o prejuízo. Mas como que comprova, presidente, esse prejuízo? Comprova pela falta total de liquidação da despesa, de comprovação da despesa. Isso. Algum servidor atestou o recebimento? Para Vossa Excelência ter uma ideia, o último ano de mandato deste prefeito foi 2008. Eu sentiria mais à vontade, só para entenderem como eu penso, eu sentiria mais à vontade em aplicar uma multa de R$1 milhão
e todas as penalidades mais pesadas que pudesse haver a esse gestor em função de tudo isso, do que tentar estimar aplicar todas as penalidades das mais pesadas. Conselheiro Rodrigo, Vossa Excelência é um defensor das normas de autoria governamental, as NAGs. As NAGs preconizam exatamente o que nós estamos propondo no voto aqui. Nós estamos seguindo rigorosamente as normas governamentais, as normas com padrões internacionais. É o que é feito. Inclusive, de vez em quando o conselheiro Marco Antônio traz aqui até a experiência dele também como fiscal que foi, onde isso, nós não estamos inventando uma regra aqui. Mais do que isso, estamos trazendo já um precedente desta casa, recente, deste ano, onde o plenário aprovou a metodologia que eu estou trazendo aqui. Então, estou trazendo um precedente do plenário, já aprovado, o acórdão, eu citei aqui o número eu ouvi atentamente. O número do acórdão, que está sendo até mais benéfico para o ex-gestor do que se fosse aplicar simplesmente porque não teve nenhum tipo de prestação de liquidação de despesa. Mas, para vocês terem uma ideia, o último ano dele foi 1.500.000. O primeiro ano do próximo prefeito já caiu para 707 mil. No ano seguinte, 488 mil. Não há dúvida que... Então, o cálculo... Que minimamente há um desleixo, minimamente, se não houver desvio, há um desleixo. Embora não sei se há comprovação cabal nos autos. A tese do ressarcimento, eu estou alinhado, presidente, com o que diz. Consoante entendimento pacífico do STJ, a tipificação da lesão ao patrimônio exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário do dano hipotético ou presumido. Eu estou achando que, embora Vossa Excelência pegue o valor do ano anterior, faça a comparação com o ano posterior. Foi isso eu não entendi? Não foi de um ano só não, foram de vários exercícios. E aplicou uma média para o ressarcimento. Isso. Eu ficaria muito mais à vontade de não impor o ressarcimento. Não sei se é possível aplicar uma multa no mesmo valor, do que achar a média do ressarcimento. Eu acompanho Vossa Excelência agora, se for o caso, sem pedir vista. Não, a questão e aplicaria as demais formas de penalização, o direito administrativo ele só não é tão pesado quanto o penal, porque não prende, mas o resto ele faz tudo. Nossa lei permitia, a lei 32, uma multa proporcional ao dano. Até, se não me engano, 100% o valor do dano. Não é isso? A lei atual também. Como é que é a relação de multa? Nós estamos aplicando a legislação vigente à época. Uhum. O dano trazido pela área técnica pode ser entendido... É de 1,5 milhão. Eu vou... Só pela ordem, Excelência. Palavra para o Ministério Público. Só para ilustrar também o debate, 2008 foi um ano de eleições municipais. É um fato que também tem que ser trazido a conhecimento. E até também para que Vossa Excelência se sinta confortável quanto a essa questão do ressarcimento, o gestor, por vezes, esse vale até do direito constitucional dele de não produzir provas contra ele. Ele teve a oportunidade de trazer aos autos, a equipe de auditoria proporcionou isso a ele, todo o acervo probatório possível. E ele pode até ter as provas. Pode até ter provas de que parcela desses valores foram efetivamente utilizados no serviço público. Mas ele pode ter também optado em não trazer essas provas aos autos, justamente fazendo valer o direito dele de não produzir provas contra si.
A administração e vários órgãos de fiscalização usam o arbitramento com base em determinados parâmetros, quando não se consegue espontaneamente ou voluntariamente aferir um determinado valor. Muito comum na Receita Federal, na Receita Estadual, na Receita Municipal, quando não se consegue apurar o valor espontaneamente, quando não há aquela declaração espontânea. Então, nesse caso, não há, consta aqui no relatório de auditoria, não constam cupons fiscais relativos ao abastecimento de combustível, onde deveria estar discriminada a placa, a quilometragem do veículo, o horário de abastecimento, a quantidade de litros comprados e o servidor que efetuou a compra. Ou seja, é uma ausência, não é nem uma deficiência no controle, é uma ausência total do controle. Então, com base nisso, é que está se imputando esse valor de ressarcimento. Mas eu acompanho, Vossa Excelência, aumentar o valor da multa de 3.000 VRTE, colocamos o valor máximo de multa prevista na lei. Eu vou solicitar vista, presidente, para poder fazer esse estudo. Vossas Excelências já chegaram à conclusão? Eu ia citar aqui o artigo 164 do nosso regimento interno, que diz: quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, a partir da data do evento, quando conhecida, ou da data da ciência do fato para a administração nos demais casos, podendo ainda aplicar a multa prevista no artigo 386, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. O parágrafo 1º. Apuração do débito far-se-á mediante 2. Estimativa, quando por meios confiáveis apurar-se quantia que seguramente não excederia o real valor devido. Então, nós estamos seguindo literalmente a previsão regimental, mas a contribuição de Vossa Excelência, pedido de vista, vai ser muito útil, com certeza. Por favor, que aí eu faço na Só pela ordem, Excelência, o último esclarecimento, eu gostaria de... Esse é o regimento interno anterior, isso, né? Esse é o atual. Esse é o atual, né? Só pediria para que se verificar se há também um respaldo legal. Para fixação de valores de multa, deve ter previsão em lei. Não, mas aqui, aqui é ressarcimento. Ah, ressarcimento. A multa, nós estamos aplicando a multa da Lei 32. Tá ok. Tá ok, Excelência, obrigado. Mas eu concordo com o conselheiro Rodrigo Chamon em aumentar o valor da multa. Bom, este era o último processo. Até que a relatoria hoje foi rápida. Fazendo proclamação de resultado, relatei os seguintes processos: 2777/2013, regular, quitação, arquivamento. 6869/2010, foi devolvido vista conselheiro Rodrigo Chamon, vista conselheira Márcia Freitas. Processo 7956/2010, foi devolvido vice-conselheiro Marco Antônio, diligência externa 30 dias. E o processo 4818/2009, vista conselheiro Rodrigo Chamon. Passa a palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon para relatar os processos em pauta. Presidente, primeiro processo, Vossa Excelência devolveu hoje, 1671. Então, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Este processo, antes de fazer a leitura do voto, tem um pequeno despacho, que também nós juntamos aos autos. Trata os autos de prestação de contas anual Prefeitura Municipal de Atílio Vivaco, de responsabilidade do senhor José Luiz Torres Lopes, referente ao exercício 2010. Os autos são da relatoria do eminente conselheiro Rodrigo Chamon e foram pautadas na 25ª sessão ordinária desta Câmara, ocorrida no dia 23/7/2014. O nobre relator proferiu seu voto, foi aberta a discussão e a votação. Sentindo a necessidade de analisar melhor o processo e o posicionamento do conselheiro Rodrigo Chamon, solicitei vista dos autos.
Examinando o processo, constatei que, na verdade, o voto em questão já havia sido proferido pelo relator na segunda sessão ordinária desta Câmara, o que se sucedeu no dia 5 de fevereiro de 2014, conforme se pode atestar na consulta às pautas das sessões disponível no portal desta Corte. Na ocasião, também movido pela mesma necessidade de exame mais detido nos autos, de igual forma, após o voto do relator, solicitei vista do processo, lá atrás, conforme se vê as folhas 1849 dos autos. Em 18 de fevereiro de 2014, foi realizada a devolução do processo sob vista ao gabinete do relator, com a devida fundamentação, uma vez que estaria impossibilitado de participar da 4ª sessão ordinária da primeira Câmara, data derradeira para a devolução dos autos. Na época eu estava realizando viagem a serviço fora aqui do Estado. Assim, o conselheiro Rodrigo Chamon adiou a votação do processo na sessão do dia 19 do 2, de igual forma adiou o julgamento na sessão do dia 26 do 2. Foram 2 adiamentos, conforme consta da informação do portal. A sessão seguinte da primeira Câmara aconteceu no dia 11 de março de 2014, oportunidade em que o relator retirou o processo de pauta, pautando novamente na sessão do dia 11 do 6, com novo adiamento, e na sessão do dia 18 do 6, quando também foi adiado. Por fim, os autos voltaram à pauta somente na sessão passada, dia 23 do 7, quando o voto foi proferido novamente pelo relator. Há que se registrar que o voto, inclusive, está datado de 9 de fevereiro de 2013, época em que ainda não funcionavam as câmaras desta Corte, mas tão somente o plenário. Assim, julgando relevante tecer tais esclarecimentos e ressaltando que até a presente data não apresentei meu voto vista, o faço neste momento. Então, é um processo, um dos primeiros processos que cuidava desses assuntos que nós estamos tratando, inclusive acredito que tem até alguma coisa aqui também com relação a parte contábil, enfim. Com o propósito de examinar de forma mais detida a matéria em discussão, particularmente do ponto que o relator diverge do entendimento da área técnica e do órgão ministerial, pedi vista dos presentes autos que permitiu elaborar um voto que nesse instante submeta a esta Câmara. Procedido de breve relatório. Inicialmente, devo assinalar que o presente feito cuida da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Auxílio Viváqua, de responsabilidade do senhor José Luiz Torres Lopes, exercício 2010. Com o resultado da análise que procedeu na prestação de contas, a então 6ª Controladoria Técnica sugeriu a citação e notificação do responsável para que este apresentasse os esclarecimentos elencados no relatório técnico contábil. E tem vários itens. Chamado a prestar esclarecimentos necessários, o gestor, por meio de decisão preliminar do termo de citação, apresentou a este tribunal as informações e documentos. Em análise comparativa entre os apontamentos possíveis irregularidades, esclarecimentos apresentados, a 6ª Controladoria Técnica, à época, elaborou uma instrução contábil conclusiva, opinando pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas, sendo acompanhado pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, NEC, conforme a instrução técnica conclusiva 212 de 2013, concluindo os seguintes termos. São várias divergências. Relatório conclusivo do órgão central de controle interno ou equivalente, está faltando. Divergência entre o montante dos restos a pagar inscritos no balanço financeiro e apontado na relação de empenhos a pagar. Inconsistência no balancete de verificação acumulado consolidado do município. Inconsistência na demonstração das variações patrimoniais, anexo 15, divergência entre o saldo final da dívida fundada registrado na demonstração da dívida e o montante do balanço patrimonial, inconsistência no balancete de execução orçamentária do mês de dezembro,
inconsistência demonstrativa da dívida ativa, tributária e não tributária, inconsistência demonstrativa segregando a receita do imposto de renda retido na fonte, inconsistência do movimento de resta a pagar, divergência entre saldo para o exercício seguinte registrado no balanço patrimonial, divergência entre os valores constantes no balanço financeiro e demonstrativo da dívida flutuante, publicação e remessa do relatório de gestão fiscal deficiente. Opinando dessa maneira, pela emissão de parecer prévio pela rejeição e que ainda com determinações. Procuradoria, assentindo com o entendimento da área técnica, também opinou pela rejeição das contas. Em seu voto apresentado na sessão dia 5 de fevereiro, o eminente conselheiro, relator, discordando do entendimento da área técnica, Ministério Público, apresentou suas fundamentações e votou para que fossem afastadas as irregularidades constantes dos itens 5.1, 5.2.1 a 5.2.12 da ITC e, por fim, que fosse emitido parecer prévio pela aprovação das contas. Vou dispensar a análise do voto de Vossa Excelência, porque já foi feito. É um voto... Presidente, Vossa Excelência está considerando... É porque o voto que está aqui, o meu, que eu li e defendi recentemente, é de 9 de julho de 2014. Mas eu acho que está no workflow aí. 9... É o outro voto. eu fiz com base no voto que tem nos autos. Mas está aí, ó. Talvez fosse necessário, se fosse necessário ter mais prazo, não estou entendendo. Porque esse aqui que foi o lido recentemente. Nos autos conta, nos autos sugeria até... para dar uma... Pegar o processo, por favor. E nós poderíamos até, se for o caso, adiar, né? Para poder fazer essa conferência direitinho? Sem dúvida. Porque certamente esse aqui está mais convincente. Se tiver... Se assim for, me dá a oportunidade de reforçar o meu voto também. Reforçar o que Vossa Excelência vai trazer. Mas, de qualquer maneira, eu trago aqui, já conforme trouxe em outros processos, a necessidade de valorizar os demonstrativos contábeis, também a maneira que Vossa Excelência, com muita razão, fala e enaltece a lei de responsabilidade fiscal como um marco da contabilidade pública das finanças brasileiras. Eu falo aqui também da contabilidade, da necessidade de se observar os princípios contábeis. Cito também aqui a fala do ministro Aires Brito, quando ele fala do papel do Estado enquanto ente abstrato, a necessidade de controles eficazes. O ministro fala: o Estado, entendido como ente abstrato, abrangendo todo o aparato estatal, está fundado na democracia e na satisfação dos direitos fundamentais. Está presente no exercício da cidadania, que é a participação popular na atividade estatal por meio dos direitos políticos que a lei faculta. O Estado é obrigado a promover o bem comum, atender às necessidades básicas do povo, tais como segurança, saúde, educação, justiça, moradia, alimentação, lazer e cultura. Para fazê-lo, o Estado depende de muitos recursos, arrecadados por meio dos impostos que o povo paga. Ao receber e gastar tais recursos nas finalidades a que se destinam, o Estado exerce complexa atividade financeira.
Como o cidadão tem o direito de saber se os recursos advindos da tributação estão sendo aplicados de forma correta, produtiva e lícita, as contas públicas precisam ser e estar permanentemente controladas. O Estado depende de controles eficazes, adequados, que garantam o exercício constitucional, regulam a democracia e preservem a ordem jurídica, a autonomia e a independência dos poderes e a sua relação entre eles de forma equilibrada. Quanto maior o desenvolvimento democrático de um Estado, mais eficiente precisa ser o controle de suas finanças públicas. Mas nós vamos adiar o processo, então, para... nos autos, Excelência, constam os autos, já encaminhar por... Vai ficar adiado. Fica comigo, né? Fica, exatamente. Fica com Vossa Excelência. Então, ficando adiado, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência para dar prosseguimento à pauta. Processo 6752-2014, relatório de gestão fiscal, Prefeitura Municipal de Brejetuba, emissão de parecer de alerta. Processo 6751-2014, relatório de gestão fiscal, segundo bimestre, Prefeitura Municipal de Brejetuba, emissão de parecer de alerta. Só isso, presidente. Obrigado. Eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos. 1671-2011, estava com vista conselheiro Hanna, devolvido e adiado. Processo 6752-2014, parecer de alerta. 6751-2014, também parecer de alerta. Palavra a conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores. Processo 1312-2001, apenso 4666-2002, Prefeitura Municipal de Vargem Alta. Esse processo, eu estou apenas conduzindo, que já foi iniciado o julgamento do mesmo e consta o voto do conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, mas esse processo encontra-se com vista do conselheiro Rodrigo Chamon. Primeira sessão, eu acredito que está prorrogado. Processos da minha relatoria, Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, processos de admissão, todos pelo registro. Diego Evangelista dos Santos, José Hamilton Teixeira Júnior, Matheus Braga Valbon, Renan Montarroios Moreira, Wesley Liparise Gonçalves, Vinícius Lousada Capucho, Stephanie Borges Pedrosa. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadorias, todos pelo registro, Lindolfo Matos de Siqueira, Neuza Coutinho Tostes de Oliveira, Rodolfo von der Heider, Lucelena dos Santos Cardeiro. Instituto de Previdência e Assistência Servidores do Município de Vila Velha, aposentadoria de Neuza Adame, registro. Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadorias, todas pelo registro, Elizabeth Chaves Bozan, Eli Enaide Bastos de Souza Dias, Luiz Henrique Pupim, Maria Auxiliadora Simas Farias Rangel. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, aposentadoria de Teuvina Maria Costa Borges, registro. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ribananal, aposentadoria de Irismar Maria Savernini, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança, registro da aposentadoria de Maria Aparecida Silvestre de Oliveira. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro da aposentadoria de Dursulina de Fátima Rangel. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das pensões interessados Gerson Gomes da Silva, Dominique William de Freitas e outros, José de Oliveira. No Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, pensão registro interessada Amélia Scalfone Jorge. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das reservas remuneradas de Geraldo Ezequiel Canal, João Guilherme dos Passos, Francisco Atanásio Piassi, José Marcos de Oliveira Neto, Marco William Medeiros José.
e da reforma de Carlos Vargas de Souza. É só. A conselheira Márcia relatou o seguinte processo: 13/12/2001, continua com o vice-conselheiro Rodrigo Chamon. Os processos pessoal declarados na forma relatada. Palavra conselheiro substituto Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente, eminentes conselheiros. O primeiro processo da pauta é o processo 2043/2012, devolver origem sobre estamento feito em controverso. Processo 2399/2012, 4800/2012 e 1115/2013, eu estou adiando, senhor presidente. Processo dessa página, acompanhando registro. 4749/2013 de Valéria Falsi Campos, 4780/2013 de Cristina Banhes Fernandes e 4852/2013 de Milton de Almeida e Silva, todos de admissão. Ainda admissão, todos os registros acompanhando. 4856/2013 José Antônio Cardoso de Matos, 4658/2013 Carlos Henrique Pereira Jorge, 4660/2014 Isaci e Chicarro, 4666/2014 de Maria Lúcia Saraiva Sá. Processos ainda de admissão, todos os registros acompanhando. 4667/2014, Maria Inês Rodrigues Alves, 4673/2014, Marilene Rodrigues dos Santos, 4693/2014, Creuza Rodrigues da Silva Bispo, 4695/2014, Amália Rosa Manente de Souza. Ainda admissão, todos os registros acompanhando. 4697/2014, Luzinete Ricardo Falcinho da Silva, 4698/2014, Valdete Brodeski, 4699/2014, Cláudio Gonçalves Elias, 4712/2014, Rosane Amorim de Oliveira Sedecari. Ainda admissão, todos os registros acompanhando. 4713/2014, Magna Regina Alóquio, 4714/2014, Rita de Cássia Jequel, 4715/2014, Márcia Correia Floro Milanese, 4722/2014, Rogério Ferraz Bonfim. Ainda registro acompanhando. 4730/2014, Valdete Salles Vieira Rodrigues, 4731/2014, Ana Aparecida Pereira Chagas, 4732/2014, Altamiro Teixeira Costa, 4733/2014, Flávia Rosa Fole da Silva. Ainda registro, admissão acompanhando. 4734/2014, Carlos Pereira de Queiroz, 4735/2014, Maria Deuzene de Assis Sacramento Flores, 4746/2014, Meriede Jesus Macena Faveiro e 4747/2014, Cristiane Silva Borges Magres. Processo 8999/2013. Eu estou adiando. 7026/2013, adiando. 2615/2013, adiando. Processo 3614/98, adiando. Processo 5959/2004, revisão, uma aposentadoria, Celi Lemos Simões, pela regularidade da revisão, competente registro. 3389/2006, aposentadoria, Suirmar Maria de Freitas, também pela regularidade da revisão, competente registro. 6148/2007, revisão, aposentadoria, Jorge Bravo, pela regularidade de revisão, competente registro. 7186/2007, aposentadoria Valmir Vidal de Araújo, pela regularidade de revisão, competente registro. 3402/2012, adiando. 3782/2006, adiado. 2875/2006, adiado. 802/2014, aposentadoria de Nascimento da Silva, registro acompanhando. 2704/2013, adiado. 3501/2013, adiado. 3963 de 2013 é uma aposentadoria Luciana Natividade Pacheco, retorno à origem sobre orçamento feito em controverso. 412/2014, adiado. Processo 1443/2014, aposentadoria Madalena Werner de Almeida Souza, registro em controverso. 1488/2014, aposentadoria Eliana Luzia Altoé Carnielli, registro em controverso.
15.790 de 2014, aposentadoria Lucimar Fregonassi Castilho, registro incontroverso. 15.97 de 2014, aposentadoria Rosa Margarete Fole Monteiro, registro. 16.02 de 2014, aposentadoria Júlia Moraes Pernambuco Filho, registro. 16.84 de 2014, aposentadoria Linda Maria da Silva, registro, todos incontroversos. 17.27 de 2014, de Ângela Maria Breta Silva. 17.54 2014, de Nilda Dias de Almeida. 18.04 2014, Miguel Jacques Neto. 18.28 2014, de Rogério Amorim Passolini, todos registros incontroversos. 19.16 2014, de Maria da Glória Costa. 19.24 2014, Anselmo Nunes. 25.17 2014, Rosemary Ramos Hermes. E 27.76 2014, todos registros incontroversos. 49.32 2014, de Tarciana da Silva Câmara Siqueira, registro incontroverso. 7849 2013 adiado. 7864 2013 adiado. 7958 2013, de Anísia Gomes da Rocha. 1641 2014, Josefa Geraldo Santos Teixeira. 60 2014, Deus de Lúcia Vieira Dantas, todos os registros acompanhando. 5465 2013 adiado. 6537 2012 adiado. 7110-2013, de Nice Matos de Oliveira. 7779-2013, de Clares Rodrigues da Silva, registro acompanhando. 1893-2014, de Floriano Vieira da Silva. 1797-2014, de Ana de Brito Viana. 2301-2013, Manuel Célio Dornelas, registro acompanhando. 1863-2014, de Maria de Fátima Fonseca Dornelas, pensão, registro acompanhando. 823-2013, adiado. 1469-2014, pensão de Maria Cristina Fonseca Afonso, registro acompanhando. 1746-2014, 1748-2014 e 1626-2014, Hilda Ribeiro Santana da Silva, Aloísio Tinoco Siqueira Filho e Maria das Graças Silva, respectivamente, todos pensão, registro acompanhando. 6543-2014, pensão Teresia Mergamini Sossai, registro acompanhando. 9389-2013 e 7279-2012, ambos adiados. 4437-2013, pensão de Luísa Deutônio Serrangel e outro, registro acompanhando. 4459-2007 adiado e 3128-2014 adiado. 1833-2014, de Rômulo Costa Pereira. 1920-2014, João Luiz Arcanjo. 3496-2012, de Carlos Alberto Carneiro, registro acompanhando. Processo 1222-2004, esse processo eu estou retirando de pauta, pedido de reexame, processo do plenário. Processo 2958-2013, eu estou adiando. É só, retorno a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Declarar na forma relatada pelo conselheiro substituto Marco Antônio. Nada mais vendo a tratar, após relatados 129 processos, o declarado encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 13 de agosto, quarta-feira, às 13 horas. Está encerrada a sessão.